tarde, meninos! Hoje nós vamos ter mais uma aula de geografia e a nossa aula de hoje trabalha regionalização. A regionalização nada mais é do que dividir qualquer área da Terra em regiões. E hoje nós vamos estudar a regionalização da Terra. Ela ocorre de diversas formas e nós vamos ver algumas aqui. A primeira forma é através do mundo bipolar. Na época da Guerra Fria, o mundo se dividiu em dois polos, a parte capitalista e a parte socialista. E como base para a corrida entre esses dois pontos econômicos, nós vamos ter o surgimento através dos Estados Unidos de uma regionalização em que nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. Onde o primeiro mundo, claro, já diz, é primeiro, é melhor, é capitalista desenvolvido. E isso vai incluir aí todos os países que fossem capitalistas e ricos, com a base principal nos Estados Unidos. O segundo mundo, já é segundo lugar, era considerado todos os países socialistas como sua base principal, a União Soviética. E o terceiro mundo eram os países que eram capitalistas, subdesenvolvidos, ou aqueles pobres coitados capitalistas que ficavam esquecidos à mercê do restante do mundo. Depois disso, houve um pouco mais de desenvolvimento e foi substituindo esse tipo de indicação pela indicação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Onde o país desenvolvido é aquele país que tem tecnologia de ponta e tem todo um avanço social. Nós vamos ter aí uma alta capacidade de escolaridade dessas pessoas, nós vamos ter um aumento considerável no nível de vida dessas pessoas e, consequentemente, na longevidade delas. Também, em contrapartida, vamos ter como característica interessante o número cada vez maior de obesos. Já em países que são considerados subdesenvolvidos, eles não são países que podemos dizer que têm uma tecnologia de ponta. Eles não desenvolvem a tecnologia. Eles apenas copiam a tecnologia que existe. E a partir daí, nós vamos ter índices muito baixos com relação à parte social. Nós vamos ter uma longevidade pequena, nós vamos ter poucas pessoas alfabetizadas, nós vamos ter pessoas que têm uma renda per capita muito baixa. E com esse índice de desenvolvimento e subdesenvolvimento, apareceram alguns índices que são calculados com base em dados estatísticos, como, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai mostrar um índice de 0 a 1, onde 0, mais perto do 0, é ruim, e mais perto do 1 seria o excelente. E ele vai trabalhar com a parte da renda, que é o PIB. Ele vai trabalhar com a parte da idade. Quanto mais tempo de vida aquela população tiver, mais alto vai ser esse índice. E a questão da escolaridade, quanto mais tivermos analfabetos, menor será o índice. Quanto mais alfabetizados, maior será esse índice. Porém, não se iludam. Nem sempre esse IDH é correto. Por exemplo, o IDH de Cuba é muito alto. No entanto, ele não é considerado um país desenvolvido. Mas por quê? Porque a taxa de analfabetismo lá é quase zero. E a taxa de longevidade é muito alta, graças ao programa de governo voltado para a saúde da família. Então, isso causa um IDH falso, um IDH muito alto, porém que não condiz com a realidade do país. Um outro índice é o coeficiente de Gini, que vai mostrar a renda, o coeficiente de renda nos países. Como é que está a renda da população, como é que está a renda desses países? Então, é através deste coeficiente.
Um outro tipo de regionalização são os países do norte e do sul, onde é caracterizado como países do norte ricos e países do sul pobres. Porém, isso daí não é 100% verdade, porque existe um país abaixo da linha do Equador que é considerado rico e desenvolvido, que é o caso da Austrália. A Nova Zelândia também entra nesse patamar. Então, essa divisão, ela não pegou muito. No entanto, muitos acreditam que isso daí veio a partir da teoria dos climas, que dizia que países de clima frio, eles são propícios a serem mais trabalhadores e mais ricos. Países de climas mais quentes, que ficam justamente nessa parte mais ao sul, são considerados países de pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais preguiçosas, por conta do clima. Mas, como não pegou, graças a Deus, então nós vamos passar para um outro tipo de divisão, que é o mundo atual, depois da Guerra Fria, chamado mundo multipolar. Esse mundo multipolar é porque nós temos vários polos no mundo, polos considerados econômicos de grande desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, da parte da União Europeia, do Japão. Então, o mundo hoje em dia não está mais dividido como era na Guerra Fria. Hoje em dia, ele tem vários polos, ou pode também ser considerado como um único polo. Como assim um único polo? Um único polo que é considerado militar, que seria os Estados Unidos, que seria a maior potência militar, e vários outros polos, todos interligados, formando também um único polo econômico. Mas eu fico a pergunta aqui para vocês. Será que hoje, depois dessa pandemia, existe um mundo multipolar ou vai existir um mundo bipolar com a China e os Estados Unidos lutando pela liderança econômica? Pensem nisso e na próxima aula discutiremos mais.